Campo Maior, Praça da Igreja Matriz, onde está o nascedouro da história dos 256 anos desse município. Claro que hoje tudo moderno, tudo avançando com o tempo, mas se nós olharmos para o lado, olharmos para um lado e olharmos para o outro lado, a gente ainda consegue observar as construções antigas, os prédios com a arquitetura portuguesa. E nós queremos saber um pouco dessa história. O que funcionou nessa arquitetura? Quais foram os primeiros prédios que se fincaram aqui ao redor dessa praça? Ao redor da igreja, na verdade. A praça veio bem depois, mas a igreja está aqui. Esse prédio da igreja é original desde o começo? Ou ele já é um prédio mais contemporâneo diante da demolição do primeiro prédio? Quem vai contar para a gente essa história é o professor Assis Lima. Professor, tudo bem? Muito obrigado por estar conosco aqui no Novas Fronteiras, hein? Para nós é um prazer. 256 anos de história, nós estamos aqui no nascedouro de Campo Maior. E eu comecei falando da Igreja Matriz, e olhamos para um lado, olhamos para o outro, e ainda observamos muitas casas daquele período colonial. Que casas são essas que temos aqui e o que funcionou nessas casas anos atrás, professor? Bom dia a todos. Na verdade, Campo Maior nasce nessas imediações, né? Nós temos a Matriz, hoje a Catedral de Santo Antônio, anteriormente a nossa igreja construída em 1710, pequena igreja, demolida depois pelo Padre Mateus e depois construída a nossa Catedral a partir de 44. Essa praça, esse largo, você vai perceber algumas construções ainda com estilo português, né? Talvez o Campo Maior seja uma das cidades mais portuguesas no que se diz respeito a essa questão arquitetônica. Infelizmente já degradada, não há um cuidado devido e a gente nasce aqui nessa região e tem hoje, infelizmente, por falta da valorização cultural e histórica, essas demolições que têm acontecido. Mas ainda temos alguns traços importantes da história de Campo Maior aqui nesse largo, nessa praça. Pegando essa deixa da demolição que acontece, como é que está o trabalho da fiscalização do IPHAM, por exemplo, e órgãos da natureza dele para garantir o patrimônio desses prédios? E é muito recente a luta por um conselho do patrimônio em Campo Maior. O IPHAM, há pouco tempo, foi contactado por esse conselho, que tem na presidência o senhor João Alves Filho, que é presidente da Academia de Artes e Letras de Campo Maior. Mas essa é uma luta desigual, difícil. É preciso que haja uma conscientização, uma educação pela valorização do antigo, sem desrespeitar o modernismo. Na verdade, o que precisa ser feito é isso. Nós temos hoje um conselho que ainda está engatilhando para funcionar e tentar defender essas nossas construções antigas. Um bom exemplo disso é a própria igreja, né? A igreja original, ela foi demolida em detrimento dessa imponente, grande, mas se perdeu o passado. Em tantos outros lugares, Oeiras, Parnaíba, se manteve a igreja original e se construiu uma nova catedral. Aqui não foi feito isso. Infelizmente, para nós que somos historiadores, é um grande desserviço para a história. A demolição da antiga igreja, construída aí no 1710, mais ou menos, 1712, na verdade há algumas divergências, mas assim, no mesmo local em que existia a pequena igreja, do local onde saiu as tropas do povo piauiense para a luta da Batalha de Genipapo, infelizmente hoje existe uma catedral monumental, que abriga um número maior de fiéis, mas infelizmente a nossa história começou daí. Então a gente fica preocupado em cobrar a questão da história, 256 anos de emancipação, mas também visando que a gente precise fazer algo para garantir o que ainda sobrou em Campo Maior. Olhando aqui ao redor dessa praça, a olho nu, o que é que eu posso ver? Quais prédios que eu ainda consigo observá-los a olho nu, vê-los aqui e que eles foram importantes na história da Constituição de Campo Maior? Nós podemos observar aqui a fachada da antiga Câmara Municipal, onde funcionou a Intendência, onde funcionou cadeia pública, onde funcionou ginásio noturno, quer dizer, boa parte da história está ali. Um clube do povo também funcionou, o Campo Maior Clube. Então foram diversos órgãos da cidade que funcionou e ainda preservaram na construção da nova Câmara a fachada. Mas você vai encontrar aqui atrás de mim, a Academia de Letras, por exemplo, é uma casa antiga, né? Uma casa que tem todos os traços da nossa questão arquitetônica. Na esquina você vai encontrar mais traços. O Cine Teatro Nazarete, né, que a princípio Cine Teatro Municipal, hoje Cine Teatro Nazaré e agora uma escola, também são traços. E você percebe que
O próprio desenho arquitetônico da praça é uma flor. Vista do alto, você vai perceber. Há toda uma ideia. Nesse centro existiu o Pelourinho. Né? É uma praça que todos os acontecimentos históricos, todos os acontecimentos importantes de Campo Maior aconteceu nesse passo que a gente chama, nessa praça. Tanto a questão até do namorado. O primeiro namoro acontece aqui, por trás da igreja, na praça antiga Miguel Rosa, hoje Rui Barbosa, em que os namorados circulavam em sentidos contrários, passando um pelo outro. Então toda essa questão, o festejo de Santo Antônio, que é um dos mais tradicionais do Piauí, acontece nesse espaço. Então Campo Maior respira história no local que nós estamos. O que nós temos para comemorar nos 256 anos no aspecto histórico? O senhor é um dos que, junto com outros amigos, levanta essa bandeira de se manter a história viva, de se manter o resgate da história e se manter o patrimônio que ainda tem vivo. Muito se perdeu no decorrer do tempo, mas aquilo que se tem, de que forma que os senhores trabalham a permanência e a existência do que ainda está vivo da história? Talvez a luta mais difícil é manter o que nós temos. Infelizmente, perdemos muito. Existe alguém que diz que Campo Maior, a cidade já teve. Já tivemos cinema, já tivemos teatro, muitas coisas se perdeu. Infelizmente, o tempo muda e é preciso que nós, que construímos a história, que fazemos a história, que fazemos essa defesa, passemos a fazer uma defesa textual, dia a dia. Nós temos construções, hoje temos museus, né, que infelizmente estão fechados, mas que logo, logo vai estar aberto, porque nós estamos tentando resgatar documentação antiga, utensílio, tudo aquilo que pertenceu à nossa história, que estão jogado, abandonado. Infelizmente, Campo Maior deixa muito a desejar no que diz respeito à cultura e à valorização do que foi nosso no passado. Mas aquilo que está sendo construído hoje e o conselho que o senhor já mencionou aqui, já pretende manter vivo aquilo que foi construído hoje para que na história de amanhã o hoje não se perca? A preservação do antigo tem que existir sempre. É uma bandeira que todo historiador, que todo professor, que todo cidadão deve ter. As academias de Campo Maior são duas. Hoje nós temos um conselho que tenta funcionar, infelizmente ainda falta o apoio necessário tanto do poder público quanto também da própria população, que não respeita e não valoriza a própria história. Mas assim, eu acredito em novos passos, são novos jovens, são novos historiadores, há uma renovação de quase todo esse pessoal. Hoje houve o lançamento de um livro importante para a história de Campo Maior, que é o livro do professor Celso, outro baluarte da luta pela conservação e preservação e renovação do memorial histórico de Campo Maior. Acreditamos que em pouco tempo, mesmo com a luta desigual, mesmo com a luta individualizada de cada colega, a gente possa conseguir mudar a mentalidade das pessoas que tentam destruir o que é história. A história é tão importante quanto o futuro. Se nós não tivermos uma história real, contando aquilo que passou, jamais teremos um futuro presente e que valorize todo mundo.